Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula de linguagem C. Na videoaula de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Dois carros X e Y partem em uma mesma direção. O carro X sai com velocidade constante de 60 km por hora e o carro Y sai com velocidade constante de 90 km por hora. Em uma hora, ou seja, 60 minutos, o carro Y consegue se distanciar 30 km do carro, o carro Y, consegue se distanciar 30 km do carro X, ou seja, consegue se afastar 1 km a cada 2 minutos. Leia a distância em quilômetros e calcule quanto tempo leva em minutos para o carro Y tomar essa distância do outro carro. Então aqui a gente vai ter como entrada um dado do tipo inteiro e a saída, aqui segundo o enunciado, deve ser o tempo necessário seguido da mensagem minutos. Bom, então vamos lá resolver aqui o nosso exercício. Para isso eu vou colocar então include stdiu.h e vou importar também a minha biblioteca stdlib.h. Aqui eu estou utilizando o DevC++ para poder desenvolver esse exercício, para poder programar. E eu já salvei aqui também o meu exercício como exercício carros.c. Você deve prestar atenção principalmente nesse ponto C, principalmente se você estiver utilizando o DevC++. Se você não colocar isso, ele vai salvar o arquivo como .cpp e aí você não vai conseguir compilar porque ele vai tentar compilar como sendo um programa da linguagem C++ e não da linguagem C, ok? Dito isso, então, agora eu vou criar aqui a minha função main e vou dar um return 0 aqui, ok? E agora, o próximo passo, eu preciso ler lá para mim qual que é o meu dado da minha distância, o dado do tipo inteiro. Então, para isso, primeiramente, eu vou precisar criar uma variável. Eu já sei que é do tipo inteiro, então eu coloco int e vou chamar ela de distância. Ok. Então, agora eu vou colocar um printf para eu poder exibir a mensagem de leitura desse dado. Então, vamos lá. Informe a distância. Ok, 2 pontos. Aqui eu não vou colocar um /n porque eu quero que apareça na mesma linha. Agora eu vou colocar um scanf e aqui eu vou colocar 1% e eu posso colocar 1%d também. Os dois funcionam para dados do tipo inteiro. Coloco vírgula e comercial e o nome da minha variável, que é a distância. Feito isso, então, agora eu preciso calcular esse tempo. Como que eu vou calcular esse tempo? Para eu poder saber quanto tempo leva para percorrer uma determinada distância, para se afastar um carro do outro por essa distância que eu informar. Como que eu posso fazer? Vamos lá, colocar aqui um printf então, e vou colocar aqui então %d, no caso, %i também funciona, e em seguida vou colocar, no caso aqui ele não informa no exercício se quer um dado do tipo inteiro ou não. Vou colocar aqui então 0% 2f. Ok. Se você quiser colocar 0% 1.1, também funciona, não tem nenhum problema, é apenas a limitação de casas decimais. Em seguida, minutos, ok? Feito isso, então, eu coloco aqui, depois de fechar minhas aspas, coloco vírgula e agora eu tenho que fazer o cálculo. Como que é esse cálculo? É um cálculo bem simples, é distância dividido pelo tempo que eu gasto por quilômetro, que aqui no caso é 2. Vamos ver se está tudo ok. Para a gente poder validar se o nosso cálculo está ok, basta a gente colocar aqui a distância, que no caso é 30 km, e a gente tem que ter como resultado aqui, aqui no caso não é dividido, Eu até coloquei errado aqui, mas vamos lá.
Eu posso colocar um dado do tipo inteiro mesmo, %i ou %d, e aqui não é dividido. Estava errando aqui o cálculo na cabeça. É multiplicando. Então eu tenho que colocar o dado aqui como 30 e eu tenho que ter como resultado 60 minutos. Ok? Vamos ver aqui então se funciona. Vou colocar aqui então compilar e executar. A gente não errou nada aí no nosso, na digitação do nosso código, não ponto e vírgula nem nada, porque já compilou aqui o nosso código. Então vamos lá, informe a distância, vou colocar aqui 30 km e a gente tem 60 minutos. E agora vamos pegar aqui então 15 km e a gente tem que ter 30 minutos. Ok, então está funcionando aí perfeitamente o nosso código. Se você quiser deixar um pouco mais organizado, um pouco mais didático, você pode colocar o seguinte, criar uma nova variável aqui, chamar de tempo, km, por exemplo, e colocar aqui 2, e aí aqui esse 2 aqui de baixo você substitui por tempo km. E aí fica mais didático para depois, se você, depois de alguns dias e tudo mais, precisar vir aqui mudar, você sabe que esse 2 significa o tempo por quilômetro, ok? Aqui o nosso código continua funcionando da mesma forma, ó, 30 km em 60 minutos, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!